Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar da Operação Prato. Depois que eu fiz o vídeo lá de Varginha, eu recebi muitos pedidos, sobre isso, para falar sobre esse caso. Eu não conhecia e eu sempre me pergunto nesses casos assim, onde que eu estava, quanto tempo eu dormi, que eu não conhecia isso. Muitos casos interessantes que vocês me sugerem aqui. E para quem não sabe, eu já fiz casos assim, se tratando de seres de fora da Terra. Eu vou fazer inclusive uma playlist, ela ainda não tá feita, mas quando vocês assistirem já vai estar. Falando só sobre isso, porque aí vocês conseguem encontrar com mais facilidade esses vídeos, falando desses seres e entender melhor. Porque se você está chegando agora por aqui e não viu, a gente já falou sobre isso algumas vezes, fiz alguns vídeos sobre seres, Se existem seres ruins também desse lado, seres bons. A gente viu aí sobre o caso Caieiras, sobre o caso Varginha, e aí você dá uma olhada para saber qual desses casos que é verdadeiro, qual não é. E hoje a gente vai falar desse aqui. E eu já vou logo dizendo que eu não sinto uma energia boa desse caso. Eu não sei porquê, mesmo. E não sei, vamos ver aqui, a gente vai entender junto o que se trata, do que se trata esse caso, se você ainda não conhece. Se você conhece, a gente vai entender junto aqui se isso foi real ou não, se de fato teve presença extraterrestre nesse lugar, nessa época. O caso aconteceu em 77 e se chama Operação Prato porque foi uma operação da Polícia Militar, ali da Força Aérea Brasileira, que investigou não só aparições que estava tendo no Pará, mas como também, assim, foi tratado, na verdade, mais como uma histeria coletiva, do que tudo. Um monte de gente desesperada dizendo que tinha tido contato com esses seres e muita gente até aparecendo com furos, ali pelo corpo ou parecendo queimadura. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse caso, mas antes, já quero pedir para vocês deixarem um like já no início do vídeo, me ajuda bastante. Se inscrever no canal se não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação que aí o YouTube te avisa. Às vezes ele não avisa, então eu aviso aqui na rede social que eu deixo na tela para vocês. Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela e vamos começar o nosso caso de hoje. Primeiramente, já quero me desculpar com vocês pelo barulho. Eu não sei se vai estar dando para ouvir ou se vai atrapalhar vocês. Aí tá ventando e chovendo bastante por aqui e, não tem muito o que fazer. Forças da natureza. Então, como eu falei, a Operação Prato, ela se trata de uma operação militar da Força Aérea Brasileira na região do Pará, mais precisamente no município de Colares. Começou ali com a população, sendo perturbada ali por avistamento de OVNIs e uma coisa assim, gente, bem desesperadora mesmo. Tanto que eles não ficavam sozinhos, sabe? Os moradores costumavam ali se agrupar em uma só casa, o quanto dava. Muitas vezes porque não queriam ficar sozinhos, achavam que ali juntos eles teriam mais chance, contra aquilo. E eles diziam que era como feixes de luz que atingiam eles. Muita gente foi encontrada sem vida. Tem gente que diz que era por medo, Tem gente que diz que foi esses próprios seres que tiraram a vida dessas pessoas. A médica do local, se eu não me engano, a única médica ali do local, recebia muitas pessoas, com esses mesmos sintomas, vamos dizer assim, mesmas características, as mesmas reclamações, falando as mesmas coisas, e principalmente mulheres apareciam com tipo um furo assim, sabe? Eu vou tentar deixar alguma imagem aí para vocês verem, como se algo tivesse de fato perfurado ali essa região do seio delas. Na maioria das vezes mulheres. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas a gente vai descobrir.
Então, começando, né, a surgir esses relatos, a população já não sabia mais o que fazer, muito amedrontada mesmo. Então, acredito que o prefeito da cidade acionou, né, as autoridades e foi enviada ali uma pessoa, uma autoridade, que é o Capitão Holanda, para esse lugar para investigar, né? Ele era um homem cético até então. Ele disse que o máximo que ele via ali era luzes, né? Ele acompanhava tudo que acontecia, todas as movimentações, aquela histeria, mas o que ele via era só luzes, então até então o que ele reportava, né, para os superiores dele era isso. E ele dizia assim, tipo, eu só vou acreditar quando eu ver com os meus próprios olhos alguma nave em cima da minha cabeça. E adivinha? Isso aconteceu. Depois que ele viu, que ele reportou isso, né? Acredito que ele já estava uns meses aí. Com 4 meses a operação foi encerrada. Depois de ele ter dito ali, né, que ele tinha visto sim, que ele acreditava que aquilo era real, que eles tinham que investigar, que não podia parar, os superiores dele simplesmente falaram que a operação estava encerrada. E ele não entendeu muito bem aquilo. E é isso. Ele disse que ele ia continuar investigando ali por conta própria. E parece que em 4 meses ali tudo parou, pelo menos da forma que estava acontecendo. Mas as pessoas que participaram, que presenciaram isso, dizem que alguns casos isolados, assim, né, aleatórios, continuaram acontecendo. E esse capitão, ele passou a ser, segundo ele, atormentado por esses seres, né? Em alguns momentos ele viu, ele, né, teve a presença desses seres ali. E depois de alguns anos, acredito eu que depois que ele não prestava mais serviços, né, para a própria Força Aérea, né, ele deu uma entrevista pro Fantástico dizendo tudo que ele sabia e esse caso veio à tona, né, foi muito falado sobre isso. E contando tudo que ele sabia, tudo que ele tinha visto, tudo que ele achava, inclusive ele mostrou, né, assim, que ele achava que tinha um chip no braço dele. E eu vou falar que, pelas imagens que eu vi sobre isso, sabe, ele mexendo assim, parecia de fato que tinha algo dentro do braço dele, mas ele tinha plena certeza que ele tinha sido chipado ali, né? Ele disse que ele foi até médicos, ele fez exame, mas não era identificado, né? Acredito eu que também não seria assim tão fácil, mas pouco tempo depois dessa entrevista que ele deu para o Fantástico, ele, segundo o que contam, né, segundo o que se sabe, ele tirou a própria vida, mas obviamente tem gente que diz que é porque ele fez isso, né, porque ele abriu a boca, né, e falou que não deveria ter dito, e é isso envolvendo o governo, envolvendo os militares. Algo aconteceu, tipo uma queima de arquivo, ou vindo desses próprios seres, né? Alguma perturbação que ele tinha sofrido desses seres, ou até mesmo, né, que ele pudesse de fato ter tirado a vida dele aí por conta disso tudo. Ele não aguentou, a pressão era muita coisa na cabeça dele. Estava sendo aí atormentado aí esse tempo todo com tudo que ele viveu. Então, muito estranho, né, toda a situação. Como eu falei, tem gente que diz que isso acontece até hoje por lá. E o que a gente vai ver aqui? Primeiro, se isso foi de fato uma presença de seres de fora da Terra, se foi, o que eles queriam com isso, qual era o intuito. Antes de tudo, eu acho que é importante a gente entender se de fato isso é verdade, se esse caso de fato se trata de seres de fora da Terra ou não, se é o lado bom ou ruim, porque a gente não pode generalizar. É como se fosse a raça humana, por exemplo, nós humanos. Nós somos só bons? Nós somos só pessoas ruins? Não. Não tem como dizer que a nossa raça é 100% ruim, 100% má e nem 100% boa. E assim são os seres de fora da Terra, eles são seres que nem a gente. Então, da mesma forma que tem os seres bons,
tem o outro lado da força também. Então, isso a gente precisa entender. E é uma coisa assim que eu já estou dizendo, porque pelo contexto de tudo isso, eu não vejo que se trata de seres do lado bom, né? Vamos dizer assim. Porque é o que eu vi naquele vídeo, gente. Eles não teriam contato com a gente, muito menos interferir de alguma forma e muito menos causar medo. Então, se de fato é verdade, eu temo que seja aí do outro lado, mas de toda forma a gente vai ver, né? Vamos entender direitinho do que se trata isso. Vamos lá, vamos tentar entender aqui o que aconteceu naquele lugar. Gente, claramente houve algo, tá? Claramente. Claramente. Não vejo sendo loucura ou histeria, nada do tipo. Mesmo. O que eu tenho dúvida nesse momento é por quê? Esse povo, sabe? Por quê? Eles foram escolhidos, né? Assim. O que tem que sempre que ser? Regiões assim afastadas, povo simples, né? Ninguém faz isso lá em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, sabe? Cidades grandes aí. Tem sempre que ser povo simples, humilde, que não tem conhecimento de muita coisa. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de citar para vocês é que no início as pessoas nem pensavam que se tratava de algo de seres de fora da Terra. Eles acharam que era algo tipo um castigo divino, sabe? Que Deus estava castigando eles por algum motivo. Quer dizer, um povo humilde mesmo, né? Sem muito conhecimento de nada além daquilo que eles vivem. Então, acreditavam se tratar de algo espiritual. Eu tô vendo, eles não tinham muita compreensão e entendimento do que estava acontecendo. E eu acho. Caramba. Vocês se lembram que eu falei daquela outra vez que eles. Eu sei que é muita viagem para quem não acredita e tudo mais, mas você não precisa acreditar, você não precisa nem assistir o vídeo se você não quiser, tá bom? Mas eu também não vou ficar aqui poupando palavras com medo do que vão pensar, né? Eu tenho que ver, falar o que eu tô vendo. Se lembram que eu falei
que eles, de uma certa forma, pegavam nosso DNA, de uma certa forma eles estavam infiltrados aqui, que existem seres que vivem como a gente, que tem, é como se fosse DNA deles nosso, como se pegassem o nosso DNA de fato para algo, para esse propósito, para reprodução mesmo, que eu vejo, tá? Eu não vejo nada muito além, não mesmo, e principalmente esse caso, essa questão de atingirem principalmente mulheres, não é à toa. E principalmente na região que elas eram atingidas. Sabe? Algo a ver, sim, com o feminino, com a reprodução, com algo desse tipo, algo que só as mulheres poderiam oferecer para eles. E não é só dessa forma. Tanto que tem relatos de mulheres que dizem ser atacadas de forma íntima mesmo, né? Para vocês entenderem. Por esses seres. E aí tem gente que acha, ai, nossa, que viagem, ai, meu Deus, só pra, sei lá, tá grávida e não é do marido, aí fala que tudo bem, pode até acontecer, mas não significa que todos sejam mentira, acontecem. Principalmente se tratando de coisas espirituais, acontecem também. Tem gente que está tão aberta a essa questão, né, tão vulnerável, vamos dizer assim. E eu já falei também nos outros vídeos como se proteger disso, porque às vezes a gente fica nessa histeria, né, nessa loucura. Ai, meu Deus do céu, existe, como a gente faz para se proteger? Não esteja na mesma vibração. E isso, infelizmente, eu não vejo só que é coisa dessa vida e só questão de vibração que você permite. Às vezes, a gente tem ligação e trato com esses seres de uma outra vida. Até pessoas que têm contato com esses seres, que às vezes sentem até um medo irracional, que não sabem porquê, quando se trata desse assunto, é algo que ela já viveu. E aí é como se nessa vida eles conseguissem identificar quem está nessa mesma vibração deles e conseguem encontrar novamente. E aí essas pessoas são, né, contatadas, muitas pessoas são levadas e não se lembram, porque tem sua memória de fato apagada, né? Gente, é a realidade. Cara, eu só fico pensando, né? Antes de eu ver, de eu conseguir enxergar com os meus próprios olhos aqui, em algo que é irrefutável para mim, que eu acredito que eu confio 100%, que é as cartas. Se eu encontrasse um vídeo assim como esse, de uma mulher aleatória, eu ia falar assim, meu Deus do céu, que viagem, o que essa mulher tá falando? Mas, de fato, a gente tem que estar muito, muito aberto para esse tipo de situação, para entender, para ver além, para compreender o que não está ao nosso alcance. Pouquíssimas pessoas têm essa capacidade, né? O ser humano, ele é muito... faz parte do ego também, né? De não acreditar, não querer acreditar, se achar superior demais e não achar que sabe de tudo, que detém toda a inteligência, né? Toda a inteligência do universo, que só existe ele no universo, né? É muita prepotência achar isso. Enfim, a gente está tendo consciência do tamanho, sabe? Galáxias aí, tudo que pode existir além, e só existe vida no nosso planeta. Só existe a gente, nada mais. Não existe o espiritual, só existe isso aqui que a gente está vivendo, matéria, e tudo além disso é loucura. Você não acha que é muito assim, é se fechar demais para essas situações?
E como eu falei, isso agora vai ser muito mais falado. Gente, o que tá aparecendo de coisa bizarra por aí? O que está sendo descoberto, até de dinossauro. Falei que esse ano ia ser o ano das descobertas, de abertura de mente, sabe? De conquista, de evolução, de aprendizado. E é daqui para muito mais. A gente tem que estar preparado. Porque aos pouquinhos a galera vai tomando entendimento, compreensão. É como se estivesse preparando o terreno mesmo para algo maior, né? E muitos agora podem ver esse vídeo e falar assim, caramba, que viagem. E depois lá na frente, quando acontecer, né, quando um contato aí em massa aconteceu, eu falo assim, caramba, não é que aquela maluca tava certa? Então é isso. Com relação a esse caso, eu vejo que sim, era real. Infelizmente eu não vejo que são os seres bons, os seres positivos. O lado bom da força eu não vejo. E era o que eu tava sentindo. Eu senti uma energia muito ruim vendo desse caso. E tá claramente me falando disso, sabe? Que era... Eu não digo nem só um caso de estudo, mas para pegar mesmo DNA. Não duvido que algumas pessoas, se não todas que tiveram contato, foram chipadas. Não duvido. Acredito que isso de fato aconteceu. Tá me falando assim, gente, caramba, esse povo, eles passaram, não foi uma situação nada fácil, assim, de pavor mesmo, de medo, de ser algo muito além do entendimento deles e não saber o que fazer. Tá me dizendo que foram várias pessoas, tá? De fato, pessoas perderam a vida por conta disso. Muitas podem não ter sobrevivido a seja lá o que for que eles fizeram com essas pessoas. Não tem como saber exatamente se o nosso corpo está preparado para esse tipo de tecnologia, de contato, de energia. Muitas pessoas podem ter partido de medo, podem, mas tem algo além. Não só. Foi muita coisa, gente, para a cabeça dessas pessoas, né? Foi um trauma mesmo. E lidar com o desconhecido não é nada fácil. Eu não acho que essas pessoas foram escolhidas em vão. Não sei se tem algum tipo de acordo espiritual ou de algo de outras vidas. Já falei aqui com vocês a respeito de karmas, de lugares, por exemplo, e aí muitas pessoas podem falar assim, mas é injusto. Nada é 100% injusto nessa vida, a gente não é vítima de nada. Sempre é afinidade energética. Sempre. Tanto a gente tá aqui no planeta Terra, quanto nesse país, quanto nessa cidade. Nada é aleatório. A gente é atraído justamente para o lugar, para a energia que a gente se afiniza. Então não existem coincidências. Muito provavelmente tem algo a ver com isso, sabe? Muito complexo de explicar, principalmente. E claramente tá me falando de seres de outros planetas, tá? Seres de fora da Terra. E aí tem gente que pergunta se são seres, sei lá, espirituais ou eles vêm em corpo físico mesmo. Na maioria das vezes, é o que eu falei. Eu não vejo, pelo menos não um lado positivo, vindo em corpo físico, ou se contatar com a gente, ou abduzir a gente. Na maioria das vezes,
quando isso acontece, é com esses seres negativos, né? Vamos dizer assim, por quê? A afinidade energética. Não tem jeito. Acredito que esses seres melhores, né? Vamos dizer assim, é mais difícil para ele lidar com a nossa atmosfera, sabe? Com o nosso tudo que envolve. Não só a questão física, né? Tudo de ruim que, querendo ou não, a gente tem no nosso planeta, quanto com relação à energia do nosso povo, tá? Então, os afins se atraem, né? De uma forma ou de outra, a gente acaba tendo contato com mais facilidade com esses seres ruins. Apesar de eu achar que isso já não acontece com tanta frequência quanto antigamente. A gente é protegido, né? De uma forma ou de outra. Mas claramente aqui me falando aí de seres de fora da Terra, sem sombra de dúvida, tá? E, de fato, sendo um ataque, tá? Mas não um ataque desse tipo que vocês estão pensando, ou que vieram para tirar nossa vida, ou para dominar, não. Eles vieram buscar materiais que eles precisavam. Vocês podem achar um absurdo, de verdade, de fato é. Mas é o que eu falei. Se a gente, sendo um povo evoluído, né? Qual é a evolução que a gente tem, que a gente não é tão evoluído assim, principalmente em tecnologia? Se a gente tem a oportunidade de ter acesso a um planeta com uma civilização inferior a gente, que eles pudessem fornecer alguma coisa de positivo pra gente, vocês acham que do jeito que o ser humano é, eles não iriam se aproveitar da situação? Gente, é só a gente parar pra pensar. Todos não. Todos não. Existem ainda seres humanos bons? Sim. Mas é justamente desses que a gente está falando. Do outro lado. São seres sem escrúpulos, né? Que fazem de tudo por ganância, por poder, para conseguir o que quer. Entendem? Da mesma forma que existem seres aqui na Terra com isso. A gente sabe o quanto que o ser humano consegue explorar pessoas, né? Não só pessoas, mas qualquer situação que ele enxerga que ele pode ter alguma vantagem. A gente viu isso aí com a escravidão. Precisa falar alguma coisa mais? Seres que eles consideravam inferiores. É um absurdo pra gente pensar isso hoje em dia, né? Mas antigamente não era. E com certeza não vejo sendo seres bons não, tá? Não mesmo. E eles já vinham estudando antes. Eles já vinham tendo contato. Eu não sei em que vídeo que eu falei, mas se vocês assistiram, vocês vão se lembrar que a partir de algum momento esses contatos começaram a ser mais frequentes. E aí tudo começou a acontecer. E exatamente no período que parou, eu acredito que eles foram parados. Algo aconteceu espiritual, além do que a gente pode saber ou enxergar, que de uma certa forma eles são mais contidos ou até proibidos de fazerem alguma coisa contra a gente. É como se a gente tivesse agora uma proteção ou desses seres bons, né? Obviamente em conjunto com a espiritualidade, eu já falei isso aqui também, que agora ele já não tem mais tanta liberdade de se aproximar assim, ou pelo menos de afetar. Mas antes disso, antes dessa mudança que aconteceu, gente, eu acredito que deve ter sido mesmo um embate que teve, sabe? Entre o lado bom e o ruim de toda a situação. Que querendo ou não, bom, se você está aqui me assistindo, você acredita na espiritualidade, né?
Então, você acredita que há quem nos proteja. E esses seres não simplesmente podem sair por aí fazendo o que eles querem. Acredito que teve aí sim um limite, algo que aconteceu, que depois eles não conseguiram, não tiveram mais tanta facilidade de entrar em contato com a gente assim. Pelo menos não dessa forma tão invasiva. Apesar de eu achar que ainda existem aí entre nós, mas eu não sei se eles agem mais dessa forma que eles agiam, pelo menos nessa situação. Ainda tem pessoas que se dizem aí, né, contatadas, que foram chipadas, que acontecem muitas coisas, mas nessas questões aí, nessas situações, na maioria das vezes são pessoas que têm acordo ou trato, né, de alguma outra vida com esses seres, têm uma ligação, ela tendo consciência ou não, tá bom? E aí, claramente me falando disso, dessa situação, principalmente com a mulher, que a mulher foi mais afetada com relação a isso, tá? Claramente. E eles estavam querendo alguma coisa, algo que a mulher poderia fornecer, principalmente se tratando de reprodução, né? Ah, mas por que a nossa reprodução interessa a eles? Algum interesse tem, algo aí tem. E principalmente para se infiltrar aqui, tá? É isso que eu posso e consigo dizer. Gente, como eu sempre falo, é algo que vai além do meu conhecimento, então eu tento passar para vocês da melhor forma. Aí teve, né, enfim, uma pessoa que até falou assim: ah, mas se não é do seu conhecimento, você deveria estudar antes de falar. Não é minha área de atuação, não estudo ufologia. Eu leio as cartas e trago assuntos aqui que vocês me pedem através das cartas. Eu não sou uma estudiosa do assunto ufologia. Eu consigo trazer aqui para vocês todos os assuntos passando do meu entendimento, a minha interpretação, o meu ponto de vista, do que eu tô entendendo, passando da melhor forma possível. Até porque não adianta nada eu chegar aqui e falar um monte de termo técnico, se na maioria das vezes quem me assiste também não vai entender nada. Então eu prefiro muito mais falar da forma que eu entendo para vocês. E aí vocês que quiserem, né, que pesquisem para entender melhor, para aprender sobre o assunto, mas não é minha área de atuação, tá bom? Só para deixar claro, eu não sou obrigada a estudar nada. Então acredito eu que a intenção desses seres é se reproduzir aqui, de uma certa forma se infiltrar aqui, viver aqui, tanto que eles focam muito em mulheres. Não só nessa situação, mas como eu falei, de mulheres que se dizem atacadas, principalmente ali durante o seu sono, por esses seres. E aí ninguém dá um mínimo de crédito, de confiança. Parece absurdo, mas infelizmente não é. Tá me falando claramente disso, tá? Gente, não é só a minha opinião não, tá bom? Até quando eu falo eu acho, é a minha interpretação. Eu acho em cima do que eu tô vendo. Porque eu não tenho como dar certeza, não tem como afirmar e falar assim, é isso. É sempre a minha interpretação, não é verdade absoluta. Mas como eu sempre falo, não é só isso, não é só as cartas, é o que me vem. Por isso que eu sempre tenho a necessidade de falar o que eu penso, que é dentro do que eu penso que a espiritualidade trabalha, tá bom? Agora, o que eu quero ver aqui, né? A gente já viu o que aconteceu, se são seres bons ou ruins, a gente já viu, que de bom não tem nada.
não tem nada de, vamos dizer assim, positivo no que eles tentam fazer. Eu quero ver aqui qual a intenção desses chips que eles colocam, né? Esse lado não tão positivo aí dos seres de fora da Terra. Qual a intenção desses chips que eles colocam na gente? Pra quê? Pra quê chipar a gente? Tentar entender aqui. Ver se alguma coisa faz sentido. A gente não chipa os animais? Com que intuito que a gente chipa os animais? Que pessoas, por exemplo, que cuidam dos animais, vão lá, resgatam, faz tratamento, depois solta na natureza, mas tem um chip ali. Quer dizer, um chip de monitoramento, para monitorar o que aquela pessoa está fazendo, onde ela está. Qualquer momento que eles precisarem encontrar essa pessoa, eles vão encontrar. Mas, diferente do que geralmente é com os seres bons, que é só monitoramento, enfim, para nos auxiliar, sabe? Para melhorar, para nossa evolução, nosso ensinamento. É como se, de uma certa forma, eles tivessem uma influência positiva da gente com aquilo. Já esses seres, com certeza não é essa a intenção. Além disso, além de monitorar, tem uma influência negativa nisso. E, gente, nossa, quanto estrago que eles conseguem fazer, hein? Quanto? Porque é como se fosse erva daninha. Pessoas assim, gente, é muito surreal. Muito surreal. E vai desde o Zé Ninguém até gente muito importante que tem influência desses seres, tá bom? Com certeza. É muito mais para isso mesmo, tá? Não só monitoração, né? Para monitorar, quanto para influência. Eles conseguem nos levar exatamente. É como se fosse direcionar mesmo. Sei, tem um drone que você consegue mudar a direção ali, vai para aqui agora. Mas não literalmente isso, como se a gente fosse um brinquedinho. Mas é como se liberasse impulsos, como se liberasse sentimentos, como se influenciasse atos, sabe? Muito mais assim, a conta-gotas, né? Deixa eu ver aqui como que isso acabou, né? Como que parou? Por que que parou? Por que que os militares pararam de investigar o caso da Operação Prato? Vamos ver. O que que eles pararam de investigar?
É, assim, nada novo sob o sol. É uma questão não só de segurança nacional, como além. E quando governos superiores ao nosso, querendo ou não, com interferência e poder sobre a gente, descobrem e se metem nisso, é como se fosse assim, peraí, deixa que gente grande resolve a situação. Você não sabe lidar com isso não, fica quietinho. Deixa de ser questão de segurança nacional e se torna planetária. É algo que não afetaria só a gente. Como eu falei, gente, por quê? As pessoas se perguntam por quê que a maioria dessas coisas acontecem aqui. Eu já falei. Já falei a importância, não que o país em si tem, mas a gente. Não só o país, mas os seres que são atraídos para cá. A importância que tem. A gente é diferente. Tem algo. Então, não é só uma coisa de vamos parar porque não encontramos nada, ou vamos abafar isso porque a gente não quer muito saber. Não. Acredito que isso ficou na mão de gente maior. Pode ser que pessoas que estavam trabalhando nessa operação era pequeno demais para ficar envolvido nisso. E o que eu quero dizer com isso? Que na verdade não acabou, não foi encerrado, eles continuaram as investigações, eles continuaram averiguando isso. Obviamente, de forma muito mais secreta. Com certeza. Eu não vejo eles parando, não. Tá bom? Só ficou oculto. Tá? Com certeza. E por quê? Cara, eles não querem que a gente saiba. Não querem, porque a partir do momento que toda a população saber não só que existe algo além da gente, que existem seres mais poderosos que os nossos governantes, eles sentirem que eles perderam o poder. Obviamente que não só isso, mas tenho certeza que essa é das principais motivações de esconderem isso. A partir do momento que a população souber e fizer barulho para ter o direito de entender e estar por dentro de tudo que eles escondem da gente, acabou o poder que eles exercem, tá? Que eles exercem sobre a população. Dessa forma, assim, cega. Mas eles continuaram investigando, sim. Não vejo nada encerrado, não, tá bom? E continuam vendo por quê. Por que essas pessoas continuaram sendo assombradas, né, por isso? Mesmo depois que tudo parou de forma que era antes. Porque eles já estavam sendo, vamos dizer assim, monitorados, né? Já estava todo mundo ali, já sobre o poder, né, desses seres. Ai, meu Deus, tomara que isso não cause outra histeria coletiva. Vamos ver aqui. Vamos ver agora se esse moço, ele de fato tirou a própria vida, tá? Já pra gente encerrar, porque já ficou bastante grande esse vídeo. Deixa eu ver aqui se esse moço, ele de fato tirou a vida dele ou se tem algo além nisso. Vamos ver.
Gente, eu não vejo ele, nada além acontecendo com ele não, tá? Tenho certeza que ele de fato tirou a vida dele. Mas por tudo, eu acho que ele vinha sendo atormentado há muito tempo com isso, não só com tudo que ele viveu, com tudo que ele sabia. E com a influência desses seres, sim. Com certeza. E eles têm um propósito muito além, né? Sim. Se a gente for parar pra pensar na intenção que eles têm por trás das coisas, né? Por que continuarem assim aparecendo pra ele? Qual era a ideia? Sabendo, né, com que ele trabalhava, a influência que ele tinha. Mas ele não conseguia mais lidar com tudo isso, sabe? Querendo ou não, foi isso mesmo que fez ele tirar a vida dele, sabe? Teve gente que falou que ele tava, né, com depressão e tudo mais, mas eu não sei. Talvez, se fosse isso, poderia ter sido desenvolvida, né, por tudo que ele passou, que ele estava passando. Mas tem muito mais influência dessa situação do que tudo. Ele estava sendo muito perturbado por isso tudo. Muito, tá? Era muito forte tudo que ele estava vivendo. A influência foi tanta que ele não aguentou, ele não aguentava mais viver daquela forma, tá? É isso. Mas eu não vejo nada muito além não, tá bom? Deixa eu só ver se algo a mais vai aparecer sobre isso, tá? Eu falo que eu vou encerrar, mas ao mesmo tempo eu fico curiosa e quero ver. Vamos ver se algo mais vai surgir sobre esse caso, se a gente vai descobrir algo além, se vai surgir alguma prova ou algo mais sobre isso. Vamos ver. Eu não sei se é algo que prove, que confirme, que não, sabe? Que faça as pessoas não ter dúvida. Mas acredito que alguém vai buscar por isso. Pode sim surgir alguma coisa, ou pessoas descobrirem mais coisas sobre isso, começarem a encontrar mais coisas ou provas, por exemplo, do próprio governo, alguém que consiga de repente acessar algo, tá? Muito provavelmente sim. Mas quando a gente tiver de fato a confirmação ou contato com esses seres no futuro que vai acontecer, inclusive vou ver se eu trago um vídeo falando exatamente sobre isso, né, pra gente entender mais, a gente ver se a gente consegue entender quando, saber quando mais ou menos isso vai acontecer, quando ou como. Aí tudo que a gente já sabe, que a gente já passou, vai fazer sentido ou vai ser confirmado, né? Vai ser provado. Quando eles não puderem mais esconder nada, né? Então é isso. Me diz aí o que você acha desse caso, se você conhecia, o que você pensa sobre esse assunto. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e até a próxima.